Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos, né? Logo no primeiro dia da semana, ainda no período da manhã, para que juntos nós, como igreja, possamos estudar um pouco mais acerca do Senhor e de Sua palavra. E a minha oração é para que Ele fale ao nosso coração, através dessa escola bíblica dominical de hoje, que Ele realmente fale ao nosso coração, que Ele nos ajude para que nós possamos compreender o que Ele quer dizer a nós e que também nos incomode para que nós pratiquemos o que ele nos ensina sempre. Amém? O tema da escola bíblica dominical de hoje, meus irmãos, é perdão. Falaremos um pouco sobre perdão, um tema tão importante para nós cristãos, um tema tão importante para o povo de Deus e um tema amplamente ensinado por Deus, né? Amplamente ensinado pelo Senhor Jesus. Então hoje nós falaremos de uma forma breve sobre o perdão, mas de uma forma realmente sucinta e simples para que nós possamos compreender e sermos praticantes do perdão. Qual é a definição de perdão? O que significa a palavra perdão? Quando nós vamos nos nossos dicionários, como por exemplo o Aurélio, ou até mesmo pela internet, nós encontramos algumas definições de perdão, como por exemplo remissão de pena, de dívida, etc. Fórmula de polidez com que se pede desculpa. Por exemplo, alguém pisa no seu pé e pede perdão a você. É uma forma educada, uma forma polida de se dizer me desculpe, desculpa, foi sem querer. Então, nós encontramos, por exemplo, essas definições de perdão. Porém, para nós cristãos, para nós o povo de Deus, o que é o perdão? A primeira definição se aplica. Por exemplo, a remissão de dívida. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, então essa remissão dessa dívida se aplica. Porém, a forma com que se pede desculpa, para nós não. Essa é uma forma de se usar a palavra de uma outra maneira. Mas para nós, o perdão, primeiramente, é o ato divino em relação à transgressão humana. O perdão de Deus em relação a nós. O perdão de Deus em relação ao nosso pecado. O perdão de Deus em relação à nossa culpa. O perdão, ele vem depois da culpa, do reconhecimento da culpa, do arrependimento verdadeiro e, em consequência do arrependimento e do reconhecimento da culpa, temos então o perdão. Para se pedir perdão, precisa reconhecer o erro. Nós, os homens, os seres humanos, diante de Deus, nós reconhecemos a nossa culpa, reconhecemos a nossa desobediência, reconhecemos toda a nossa maldade perante Deus e pedimos perdão a Ele por isso. Nós nos arrependemos de nossos pecados e pedimos perdão a Deus. E o recebemos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo o juízo divino que cabia a mim e a você, ele recebeu sobre si. E por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, nós recebemos o perdão dos pecados do nosso Senhor Deus. O Senhor Deus nos perdoa e nos torna justos perante Ele mesmo. Isso é maravilhoso, não é? Então, o perdão é o ato divino em relação à transgressão humana. O perdão também é o ato humano em relação à transgressão humana também. O que significa isso? É o perdão de um ser humano a outro ser humano. Nós pecamos contra Deus, nós desobedecemos a Deus. E também nós cometemos pecado contra o meu irmão, eu cometo pecado contra o meu próximo, contra um outro homem, uma mulher, contra um outro ser humano. Então, o perdão também é um ato humano em relação à transgressão humana. E ambos são atos. O perdão é uma ação. Nós tomamos a ação de perdoar. Nós decidimos perdoar e tomamos essa ação do perdão. O que a Bíblia diz acerca do perdão? Aqui nós temos 7 palavrinhas, né, no original, tanto hebraico quanto grego. Eu deixei até transliterado para ficar um pouco mais fácil para nós compreendermos.
e as quantidades de vezes que cada uma aparece na Bíblia, né? Então nós vemos que a palavra perdão, ela é bastante utilizada na Bíblia. Ah, por exemplo, a palavra salar, que é a primeira, aparece 47 vezes no Antigo Testamento, que é uma palavra hebraica. A palavra afiemi no grego, no Novo Testamento, olha só, ela aparece 145 vezes. E tem uma palavrinha ali, que também é no grego, no Novo Testamento, que ela aparece só uma vez, apoluo. Essa a gente vai ver daqui a pouquinho também, ok? Mas essas palavras, as palavras que a Bíblia utiliza para perdão, elas significam, logicamente, perdão, mas algumas delas, elas são utilizadas como perdão, mas elas também têm o significado como, por exemplo, deixar algo ir embora. Deixar algo ir embora. Usada como, por exemplo, soltar alguma coisa. Essa palavra harizomai, por exemplo, que aparece 22 vezes no Novo Testamento, que é a penúltima aí do lado direito, ela significa ser gracioso com alguém. Ser gracioso com alguém. E é muito interessante nós pensarmos sobre esse significado dessa palavra. E essa palavra apoluo, nós vamos ver agora como que ela aparece no Novo Testamento. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Essa palavra perdoem e também perdoados é exatamente a palavra apoluo, que aparece apenas uma vez, como nós vimos anteriormente. Essa palavra apoluo, ela aparece só uma vez com esse sentido de perdoar no Novo Testamento. Essa palavra ela tem o sentido primordial de soltar, de largar, é usada até como divorciar-se. Olha só que interessante. Cada um para um lado, um não mais preso com o outro, sem mais vínculo entre os dois. A palavra divorciar-se é usada também, essa palavra apoluo também é usada para divórcio. É muito interessante isso, e aqui ela é aplicada como perdão, algo que está realmente vinculado a mim. Eu preciso realmente me soltar desse vínculo, liberar realmente esse perdão, perdoar, para que então Deus me perdoe. Perdoem e serão perdoados. Esse é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nós perdoando o nosso ofensor, o Senhor também nos perdoa. Eu eliminando esse vínculo com o meu agressor, eliminando esse vínculo com essa falta de perdão, o Senhor também elimina esse vínculo, elimina essa falta de perdão minha para com Ele também. Explicando um pouco melhor isso, eu preciso liberar esse perdão, isso que está agarrado ao meu coração, eu preciso liberar isso para que o Senhor também me perdoe. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Percebemos como é importante falarmos sobre perdão, percebemos como é importante nós praticarmos o perdão. Eu preciso perdoar o meu ofensor para que o Pai Celestial, para que o Senhor Deus também me perdoe. Eu preciso soltar essa raiz de amargura para que o Senhor Deus também perdoe a mim. Eu preciso me achegar perante Deus sem nenhum tipo de raiz de amargura no coração, sem nenhum tipo de falta de perdão no coração. Isso realmente é necessário para nós cristãos e vemos como é importante a aplicação do perdão nas nossas vidas. Nós trataremos de 3 tópicos apenas, seremos breves sobre o perdão e sobre a sua aplicação para a nossa vida e aplicarmos isso na nossa vida. O primeiro tópico, quando falamos sobre perdão, e os 3 que nós falaremos, será
o ato humano em relação à transgressão humana, tá bom? O ato divino em relação ao perdão que o Senhor Deus concedeu a nós. Isso nós poderemos conversar em uma outra escola bíblica dominical. Hoje nós conversaremos sobre o ato humano, a ação humana do perdão em relação à transgressão de um outro ser humano. A primeira questão é pedir perdão. Pedir perdão significa que eu pequei contra o próximo, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra um outro ser humano, eu pequei contra o meu próximo. Significa que você pode ter pecado contra o seu próximo. E nós não estamos isentos disso porque somos cristãos. Nós ainda cometemos o pecado, nós nos arrependemos disso e nós necessitamos pedir perdão. Nós ofendemos o nosso irmão, nós podemos ofender o nosso próximo, nós podemos, por meio disso, por meio de uma ofensa, machucar o nosso próximo. E seja verbalmente ou não, nós podemos machucar o nosso próximo, nós podemos desejar o mal do próximo em nosso pensamento, nós desejamos o mal, nós em nosso coração nós podemos desejar o mal ao nosso próximo. Nós, por consequência de tudo isso, nós fazemos o mal. Nós podemos já ter feito o mal. Nós fizemos o mal ao nosso próximo. Percebe como é grave isso? Existe a necessidade de pedirmos perdão. Como necessitamos pedir perdão, nós ofendemos uma pessoa. Nós machucamos ela, seja verbalmente ou não. Nós machucamos a alma dela. Nós desejamos o mal dessa pessoa. Nós fazemos mal para o nosso próximo, para a pessoa que às vezes está dentro da nossa própria casa. Isso pode acontecer com qualquer um, comigo, com você, com qualquer pessoa. Então a necessidade de se pedir perdão. Nós acabamos de ver, né, nos versículos anteriores, nós precisamos perdoar e também nós precisamos pedir perdão. Reconhecer a nossa culpa, reconhecer que estamos errados, reconhecer que nós ofendemos realmente, nós machucamos uma pessoa, reconhecer o nosso próprio erro, nos arrepender disso e nos humilhar nesse sentido de realmente pedir perdão para essa pessoa, demonstrar o nosso arrependimento a ela. Então, o primeiro tópico é pedir perdão. Isso é extremamente importante, meu irmão, minha irmã, pedir perdão a Deus pelo nosso ato de desobediência, pelo nosso ato de maldade, pedir perdão a Deus e também pedir perdão àquela pessoa a quem nós ofendemos. Isso é necessário. Nós precisamos realmente ter o coração voltado ao perdão. Nós precisamos realmente quebrar o nosso ego, quebrar todo o nosso orgulho e pedir perdão por algo que nós tenhamos feito de errado, pela ofensa que nós tenhamos feito ao nosso próximo. O segundo tópico, liberar perdão. O primeiro, pedir perdão quando eu sou o ofensor. E o segundo, liberar perdão quando eu fui o ofendido, quando você também foi o ofendido. Abrir mão do mau desejo. Isso é liberar perdão. O que é abrir mão do mau desejo? Como assim? Por exemplo, eu fui atingido, eu fui ofendido, fui machucado por uma outra pessoa. E eu desejar o mal para essa pessoa que me ofendeu como vingança. Eu abrir mão realmente desse mau desejo, porque a vingança é um mau desejo do nosso coração. Nós desejamos, muitas vezes, esse mau desejo não é retribuir da mesma forma como nós fomos ofendidos ainda. Aqui não se aplica muitas vezes o olho por olho, dente por dente, abolido pelo Senhor Jesus até, né? Nós não queremos devolver muitas vezes a ofensa do mesmo grau, da mesma forma. Nós muitas vezes desejamos um mal maior do que aquele pelo qual nós fomos atingidos. Alguém pisa no meu pé, eu desejo pisar nos dois pés da pessoa depois. Então, nós, pela própria maldade que muitas vezes está realmente em nosso coração,
pela própria forma como às vezes nós estamos longe do Senhor. Isso é uma realidade, né? Pode ser uma realidade mesmo na minha vida e na sua. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, porque precisamos da ajuda dele para abrirmos mão desse mau desejo, largar o peso da amargura. Ah, e isso realmente é um peso na nossa vida. Isso impede a nossa caminhada. Isso atrapalha, é uma pedra enorme que bloqueia nosso caminho em relação a Deus, que bloqueia nosso caminho em relação ao perdão. Essa raiz de amargura, esse peso no nosso coração, que nós não conseguimos parar de pensar sobre isso, nós não conseguimos parar de meditar realmente. Meditar é o termo correto. Nós meditamos sobre a raiva, sobre o mau desejo que temos em relação a outra pessoa. Nós gastamos tempo meditando sobre aquela pessoa pela qual nós não perdoamos. E nós precisamos realmente soltar, largar, deixar ir embora, como é o próprio significado da palavra perdão, né? Como nós vimos no original hebraico e grego, deixar realmente ir embora, soltar esse peso que está agarrado a nós. Deixar de lado o abatimento de alma, essa tristeza, a falta de perdão deixa a alma realmente abatida, nos deixa tristes. Nós precisamos realmente deixar de lado esse abatimento da alma, voltarmos para Deus e nos alegrarmos com a presença dele, nos alegrarmos com realmente essa liberação do perdão que nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, realizar. Livrar-se do ofensor. Como assim livrar-se do ofensor? Vou dar um fim nele. Não, não é isso não. Livrar-se do ofensor no sentido de, não sei se você já ouviu essa frase, mas se eu não perdoo o meu ofensor, eu estou preso a ele todos os dias. E como nós vimos anteriormente, nós meditamos sobre o nosso ofensor. Nós temos a nossa alma abatida por estarmos agarrados realmente ao nosso ofensor, por não o termos perdoado. Quando nós liberamos perdão, nós nos livramos dele nesse sentido, nos livramos do nosso ofensor, nos livramos da amargura. Por que então, Rodrigo, você colocou livrar-se do ofensor? Porque liberar perdão não torna a outra pessoa santa. Isso é muito importante nós pensarmos. Liberar perdão não torna o ofensor santo. O que significa isso? Muitas vezes nós pensamos, eu não consigo perdoar porque a pessoa não se arrependeu. Não, eu preciso perdoar para realmente me soltar disso, liberar isso, liberar a amargura, liberar o abatimento de alma. Eu preciso perdoar porque dessa forma o Senhor Deus também me perdoa. Então o perdão se faz necessário exatamente por isso. Então eu preciso realmente me desprender disso, deixar ir embora e praticar o perdão no sentido, primeiro, como nós vimos, de pedir perdão e também de liberar perdão, reconhecendo que liberar esse perdão não torna a outra pessoa santa. Muitas vezes nós podemos perdoar um ofensor que comete o mesmo erro que cometeu conosco com várias outras pessoas. Tá vendo? Pedi perdão à toa. Não, não pediu perdão à toa. Isso foi muito bom para você. Isso foi necessário para você. O seu ofensor, Deus tratará com ele. Deus falará ao coração dele. E nós precisamos orar em relação a isso também. Amém? O terceiro tópico e a terceira aplicação de hoje é algo muito importante também, que nós pensamos, infelizmente nós pensamos pouco sobre isso, mas nós precisamos ter isso fixo na nossa mente e no nosso coração também, que é aguardar o perdão. O que significa, Rodrigo, aguardar o perdão? Pense comigo. Nós fizemos o mal a uma pessoa. Nós machucamos essa pessoa. Eu fiz um mal enorme para ela, eu machuquei ela. Nós ofendemos uma pessoa. Nós fizemos algo realmente muito ruim a ela, que ela se sentiu ofendida. Essa pessoa, ela, por minha culpa, ela teve ou ainda tem
feridas no corpo ou na alma. Ou nós podemos ter agredido ela até fisicamente, ou verbalizamos algo que ela ficou ferida em sua alma. Percebe como isso é muito ruim, como é ruim o que nós fazemos, como é ruim o que nós podemos fazer contra nosso irmão, como é ruim o que nós podemos fazer contra o nosso próximo. E nós pedimos perdão. Aplicamos o primeiro tópico que nós estudamos hoje, nós pedimos perdão a ele. Porém, nós precisamos também aplicar o terceiro, aguardar o perdão. Nós pedimos perdão não é porque nós nos arrependemos, não é porque nós nos humilhamos, pedimos realmente perdão, reconhecemos nosso erro, que o ofendido, essa pessoa que nós ofendemos, ela libera o perdão na hora e está tudo bem naquele mesmo instante. Muitas vezes nós precisamos aguardar o perdão dessa pessoa, com paciência, com fé e orando por ela e por nós mesmos. Então é extremamente importante nós nunca nos esquecermos disso, porque nós vivemos em um mundo tão fast food que nós queremos tudo de imediato. Nossa, eu já pedi perdão, essa pessoa continua assim. E não existe uma regra. Eu já pedi perdão, então daqui a aproximadamente 5 horas vai estar tudo bem. Não é assim. Algumas pessoas está tudo bem naquele exato momento. São fáceis de liberar perdão, de tirar isso do coração. Algumas pessoas já necessitam mais de tempo, necessitam de muita conversa com Deus, necessita de não provas, mas necessita de você como ofensor estar um pouco mais próximo dela, demonstrando realmente que se arrependeu. Então, nós precisamos aguardar o perdão dessa pessoa, até porque nós fizemos um mal imenso a ela. Nós podemos ter feito um mal que nós não imaginamos a ela. Esse é um erro muito comum praticado por aqueles, por exemplo, que liberam perdão com facilidade. Um exemplo, eu consigo liberar perdão com muita facilidade. A pessoa pediu perdão para mim por algo que me ofendeu e eu perdoo e esqueço realmente aquilo. Eu posso cair no erro de desejar que as outras pessoas sejam também dessa forma, sejam como eu, que liberam perdão com facilidade e esqueço com facilidade. As pessoas são diferentes. Deus as fez diferentes. E nós precisamos respeitá-las e aguardar esse tempo necessário para o perdão. Enquanto esse tempo passa, nós podemos fazer algo que também é primordial, que é orar por ela. Vejamos, por exemplo, o que foi o tema, né, do nosso texto, 70 vezes 7. Né? Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha que interessante. Nós vimos o pastor mencionando, né, no culto anterior, que o número 7 na Bíblia é um número de completude, é um número de perfeição. Na simbologia, né? Não no sentido pejorativo de simbologia, por favor, mas no significado do número 7 para o povo judeu, nesse sentido de perfeição, de completude. Por exemplo, Pedro chegou a Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar um irmão que peca contra mim? Eu perdoo ele até 7 vezes? Pedro estava perguntando exatamente isso. Eu preciso perdoar ele de uma forma completa? Jesus disse: não te digo que até 7 vezes. Não te digo que até de uma forma completa. Eu te digo que você deve perdoar o seu ofensor até 70 vezes 7. 70 vezes 7 aqui não é 490, tá? Não é uma equação matemática. 70 vezes 7 aqui significa perdoar ao próximo nos padrões divinos. Perdoar ao próximo da forma como Jesus perdoou seus ofensores. Não de uma forma perfeita e completa perante os olhos humanos. Não de uma forma perfeita
e completa perante os nossos padrões, mas de uma forma perfeita e completa perante os olhos divinos, de uma forma perfeita e completa como o Senhor Jesus nos perdoou. Muito forte isso, não é? Não até 7, não de uma forma perfeita como vocês conhecem, mas de uma forma plena e perfeita como Deus perdoa. Nós devemos ter o coração, o perdão no coração como Deus deseja. É muito forte isso e realmente é muito difícil isso. Por isso que nós precisamos do Senhor Deus, para que nós possamos aplicar o perdão nos padrões divinos à nossa vida. Esse 70 vezes 7, ele não é aplicado só aqui na Bíblia. Você conhece outro versículo que também se aplica esse 70 vezes 7? Algum outro versículo que esse termo 70 vezes 7 também foi utilizado? Vamos analisar mais um. Só tem mais um. A gente vai analisar ele agora. Gênesis capítulo 4, versículos 23 a 24. Lameque era um descendente de Caim. Olha só, lá no princípio, era das primeiras gerações da descendência de Caim. Caim é o irmão de Abel, filhos de Adão. Caim havia matado Abel por inveja, né? Matou Abel. E o Senhor Deus aplicou seu juízo a Caim, e Caim disse a Deus: Deus, esse castigo é muito pesado para mim. Eu não consigo suportar, e qualquer um que me encontrar, essa pessoa vai me matar. E Deus disse, colocou uma marca em Caim e disse: qualquer um que matar a Caim será castigado 7 vezes mais. E Caim teve sua descendência a partir dali. E um deles foi Lameque. E olha só o que Lameque disse às suas mulheres Adá e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha só que interessante, o 70 vezes 7 aplicado aqui também. Lameque havia matado um homem que o feriu. Percebe como a vingança é um pouco mais forte, mais pesada do que a ofensa? Um homem feriu a Lameque e Lameque o matou. E um jovem pisou em Lameque, pisar no sentido de ferir também, né? E ele também o matou. Aqui a vingança foi aplicada de uma forma maior do que a ofensa. E Lameque disse às suas mulheres que Caim será castigado 7 vezes. Caim não, perdão. Que se alguém matar a Caim, será castigado 7 vezes. Mas se alguém matar a mim, Lameque, esse será castigado 70 vezes 7. Também não é 490. Vemos aqui, por exemplo, o 70 vezes 7 aplicado da forma contrária pela qual Jesus ensinou. Todo judeu conhecia esse texto aqui. Isso significa a vingança se alguém fizer algo contra Caim, se alguém fizer algo contra Lameque, por exemplo. Se alguém fizer algo contra mim, essa pessoa receberá a vingança de uma forma muito maior do que ela fez a mim. Ou seja, aplicando aqui, explicando um pouco melhor esse texto. Lameque matou uma pessoa por ter ferido ele. Ele pôde aplicar a vingança maior sobre uma pessoa que o feriu. Só que se alguém fosse se vingar desse homem e desse jovem e fizer algo contra Lameque, essa pessoa será vingada de uma forma muito maior, de uma forma plena, de uma forma perfeita aos olhos humanos em relação à vingança. Então, o que vemos aqui, por exemplo, comparando esses dois textos? A vingança contra o perdão. Vingança versus o perdão. Nós, como seres humanos, nós, como pecadores ainda, nós, com o mau desejo que temos no nosso coração, nós ainda temos esse desejo de vingança.
E a vingança, meus irmãos, como já mencionamos, nunca é da mesma forma que a ofensa. A vingança que nós desejamos, a vingança que nós podemos aplicar, ela é muito maior do que a ofensa que recebemos. E Jesus ensina exatamente o contrário. Primeiro, ele aboliu o olho por olho. Olho por olho já é no mesmo grau de ofensa. Ele aboliu isso e também ensinou para que nós perdoássemos 70 vezes 7. Não desejarmos a vingança 70 vezes 7, mas perdoarmos de uma forma plena e perfeita perante os olhos de Deus. Que nós nos desprendamos desse desejo de vingança perante os olhos humanos e apliquemos o perdão perante os olhos divinos na nossa vida. É muito importante isso. E é muito importante também nós reconhecermos a necessidade disso na nossa vida, a necessidade de aplicarmos isso. Esse texto, por exemplo, que Jesus mencionou, os 70 vezes 7, respondeu isso ao questionamento de Pedro. Na sequência, ele cita a parábola, aquela parábola do rei que perdoa o seu servo, que devia uma quantia enorme de dinheiro, impagável. E esse rei perdoa esse servo e deixa ele livre, deixa ele ir embora, desprende-se dele. E esse servo, ao sair, ele encontra um conservo que o devia um valor muito infinitamente menor do que ele devia ao rei e foi perdoado. E esse conservo não foi perdoado. Esse relato nos conta, essa parábola de Jesus nos conta que o rei mandou chamar esse servo e o lançou aos verdugos, né? Aos torturadores, foi preso. Então, percebe, meu irmão, como o rei se desprendeu do seu ofensor, no caso, do seu devedor. Ele perdoou essa dívida e se desprendeu dele, o perdoou, deixou livre, se livrou realmente disso. Porém, esse servo continuou preso ao seu conservo e não aplicou o perdão que recebeu do rei. Meus queridos, nós recebemos o perdão do nosso rei. Nós recebemos o perdão de Deus. Nós pedimos o perdão de Deus por uma dívida realmente impagável. Nenhum ser humano consegue chegar diante de Deus dizendo que foi justo, dizer que foi uma pessoa boa e que merece estar no céu, por exemplo, que merece ir para a glória, porque é uma boa pessoa. A Bíblia nos diz que nenhum ser humano tem cacife, nenhum ser humano tem isso realmente intrínseco em si. Nós precisamos realmente do perdão de Deus, porque nossa dívida é impagável. Essa dívida foi paga por Jesus. Nós recebemos o perdão de Deus, de algo que nós não teríamos como pagar. E, em razão disso, nós também devemos perdoar os nossos ofensores. Perdoar não torna as outras pessoas santas. De novo, vou mencionar aqui. Nós precisamos nos desprender disso. Nós precisamos nos desprender da amargura, nós precisamos nos desprender do mau desejo do nosso coração e realmente liberar esse perdão. Realmente pedir perdão e aguardar o perdão daquele que está ofendido também. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar 2 versículos para que nós possamos meditar hoje sobre o perdão, para nós finalizarmos. O primeiro deles é o versículo que nós já lemos, Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aquilo que nós não devemos fazer e por não fazer isso, aquilo que nós recebemos do Senhor. Se nós não julgarmos o nosso próximo, nós também não seremos julgados. Se nós não condenarmos o nosso próximo, até porque nós não somos juízes, nós também não seremos condenados. E se nós perdoarmos o nosso próximo, nós também seremos perdoados. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem
como o Senhor lhes perdoou. Perdoem 70 vezes 7. Perdoem de acordo com os padrões divinos. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é muito forte. E isso deve ser aplicado na minha vida e na sua. Amém? A oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, né? Que nós muito bem conhecemos, que é a oração que o Senhor Jesus ensinou os discípulos, Jesus pede a Deus para que Deus nos perdoe da mesma forma como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Olha como é forte isso. Às vezes nós falamos, nós oramos sem pensar sobre isso. Senhor Deus, me perdoe da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido? E eu estou pedindo para Deus aplicar o perdão sobre mim da mesma forma que eu aplico ao meu próximo. Nossa, muito forte isso. Percebe como o perdão é importantíssimo na minha vida e na sua? A aplicação do perdão é extremamente fundamental e importantíssimo para a minha e para a sua vida. Amém? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoem-se uns aos outros novamente. Nós vemos aqui como Deus nos perdoou, nos padrões divinos. Meu irmão, eu quero desejar a você uma semana abençoada e que você seja uma bênção nessa semana. Que durante essa semana, se eu e você tivermos que pedir perdão para alguém que nós ofendemos, se eu e você nós realmente necessitarmos liberar perdão porque fomos ofendidos, que nós possamos aplicar isso, meu irmão. O dia é hoje e a hora é agora. Com certeza, isso eu digo com toda a convicção de que o Senhor não abandona a mim e a você. Nós podemos pedir ajuda ao Senhor, pedirmos direção ao Senhor para aplicarmos o perdão de acordo com os padrões divinos em nossa vida. Amém? Então tenha uma semana abençoada e seja uma bênção nessa semana em nome de Jesus. E encerraremos fazendo uma oração. Eu quero orar por mim, por você, orar pela igreja do Senhor nesse sentido. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque a sua palavra fala ao nosso coração. Te agradecemos porque a palavra é sua e é em razão disso que nós aprendemos do Senhor e é através dela que o Senhor fala ao nosso coração. Te louvamos, Deus, porque podemos aprender um pouco mais sobre o perdão hoje. Nos ajude, Deus, para que isso seja uma realidade na vida do teu povo. Ajuda-nos, Deus, nos dirija, nos conduza, nos exorte, nos corrija, para que nós possamos ser praticantes do perdão, para que isso realmente se aplique à nossa vida. Nos ajude, Deus, para que nós realmente nos desprendamos, nos libertamos da falta de perdão. Nos auxilie, Deus. Precisamos do Senhor para isso, porque muitas vezes temos dificuldade. Nós realmente desejamos e nós nos prendemos à amargura em nosso coração, nós nos prendemos à tristeza, ao abatimento de alma e nós precisamos realmente, Deus, e nós queremos que o Senhor nos liberte de tudo isso, em nome de Jesus. Amém.